dia 9 de novembro do ano de 2021, terça-feira, a igreja hoje celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista João no seu capítulo 2, versículos 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo em 3 dias e o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, todo templo é lugar da presença de Deus. Temos a igreja, no dia de hoje, esta grande alegria de podermos celebrar a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Ela é a Catedral de Roma, e por ser a Catedral de Roma, é a mãe das outras igrejas, porque Roma é a igreja primaz, ou a igreja primeira. É lá que está o Papa, aquele que é a cabeça visível de toda a igreja. Aqui na Diocese de Sobral nós também temos a nossa igreja mãe, que é a Catedral, a Igreja da Sé. É o centro da nossa diocese. As outras paróquias que compõem a nossa diocese são filhas desta catedral. Veja que beleza a importância que a igreja dá para essa igreja-templo, o templo como lugar da presença de Deus. Talvez muitos de nós nos esquivemos ou tenhamos uma visão distorcida sobre a importância que tem cada igreja, cada templo, cada santuário. É claro que o primeiro santuário só eu vou descobrir. Eu sou esse santuário. O primeiro santuário sou eu, onde Deus faz morada. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Não posso destruir esse templo, porque ele é o lugar da morada de Deus. Foi essa graça que o batismo realizou na vida de cada um de nós, tornando-nos o lugar da morada de Deus. Então, o quanto é importante ter o respeito pelo sagrado. E o quanto sou sagrado, quanto preciso respeitar e cuidar desse corpo que sou eu. Não é o culto ao corpo, é respeito a esse corpo como lugar da morada de Deus. Porque não posso cultuar o corpo pelo corpo, mas tenho que cultuar o Deus que habita em mim, inclusive faz morada em mim. Não vou à igreja para cultuar o templo pelo templo, porque muitas vezes o templo fica apenas como uma obra faraônica, um lugar de visitas, como se tornaram muitas igrejas no mundo. A igreja não é simplesmente uma obra de arte.
ainda que tenha sido feita e concebida por bons e renomados artistas, e representa realmente como uma figura arquitetônica singular. O essencial e fundamental, no qual não podemos nos perder, não é a beleza simplesmente visível, mas é a graça invisível que habita em nossas igrejas, o lugar da morada de Deus. Às vezes, assim como tratamos Deus em nós, também tratamos Deus no templo, tratamos Deus nas igrejas. Assim como as coisas estão bagunçadas e barulhadas dentro de nós, fazemos a mesma coisa. O mesmo barulho dentro dos templos onde estamos. O respeito que esse lugar merece, a consideração e, sobretudo, o lugar da comunhão com o sagrado. A igreja é lugar de silêncio, para se escutar a voz de Deus. É lugar do encontro com Deus. Tornamo-nos pessoas profanas, porque o pecado nos profana. Mas purificamos esse templo que sou, e o lugar de purificar esse templo é no templo igreja. É por isso que vou para o templo para me purificar, para me arrepender, para pedir perdão dos meus pecados, mas para glorificar a Deus, para contemplar a glória de Deus, para viver a comunhão com Ele, inclusive com os irmãos, quando vou para o culto sagrado. É essencial e fundamental que não percamos a importância do sagrado. Cada igreja, a menor capelinha ou santuário que você participa, não importa se é na sede da cidade, no interior, no mais longínquo lugar, se é nos grandes templos ou nas grandes catedrais, a Igreja Mãe de Roma, São João de Latrão, que celebramos hoje, cada templo é o lugar da presença de Deus e nos faz ter a certeza e a convicção de que Deus habita e está no meio de nós. Tem muitas pessoas que saem de suas casas, fazem viagens longas e vão visitar grandes santuários. E cito o Santuário de Aparecida. E quando lá chegam, se sentem cheias de Deus, sentem a presença de Deus mais forte, mas aquele mesmo Deus está ali na sua capelinha. Aquele mesmo Deus que vai ser seu alimento lá, está ali na sua paróquia. Às vezes valorizamos demais os templos que estão longe de cada um de nós e esquecemos os templos próximos. Primeiro templo é Jesus Cristo que habita dentro de nós. É o nosso corpo, templo do Espírito Santo. É preciso que a gente respeite e viva intensamente a presença de Jesus em nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma terça-feira abençoada.